Bem, o Conselho de Hierarquia, então, condenou Santo Atanásio. Santo Atanásio. Mais uma vez condenado. Só que ele fugiu. Cada vez que era condenado, era expulso da cidade. Mas era expulso por perseguição física. Eu contei uma vez que os romanos estavam perseguindo ele, conhece isso, né? Ele estava no Rio Tiro fugindo de barco. Então tinha alguns barcos com ele, tinha alguém mais lá. E veio um barco romano ao encontro dele. Certo? Então, para prender Santo Atanásio. Então o oficial gritou, vira o bispo Atanásio? Então ele respondeu, olha, ele não está longe. Foi uma direção que foi na outra. Não estava longe, não, ele escapou desse jeito. Inteiramente legítimo, né? Então, ao mesmo tempo, foi convocado, então, um concílio no Ocidente, o Concílio de Milão. O Concílio de Milão, e também 345. Milão era, eu falei, Concílio de Milão. Em 345 também. Então, ao mesmo tempo. Esse aqui foi pró-Santo Atanásio. Então, uma divisão grande. Era o mundo inteiro dividido. Pró-Santo Atanásio, mas herético. Não. Isso aqui não. Isso aqui correto. Contrário. O outro, de Antioquia, é herético. Isso aqui não. Era mais um sínodo? É o bispo dos bispos todo ciente. É um concílio mesmo. O Papa apoiando, etc. Então, Santo Atanásio foi aprovado, condenado a Rio. Então, você veja que não. Eu não tinha internet naquele tempo, mas dava um noticiário, porque um concílio condenava, o outro aprovava. Né? Uma bagunça, isso vai durar 50 anos. Bem, vocês vão saber para compreender a crise atual. A crise atual vem desde 1903, pelo menos, com São Pio X. Então, são 100 e poucos anos de heresia. Bem, o imperador, então, resolveu unificar tudo. O imperador Constâncio. Posso pagar isso? Eu vou pagar na DK, tá certo? Diga. O Concílio de Milão é no mesmo ano de Antioquia. Isso, são conceitos concomitantes. Eles teriam um contraponto do São Isso, São Júlio, que convocou que ia defender Santo Atanásio. Então era uma briga enorme. Aqui no Ocidente tinha vários bispos que eram favoráveis a Santo Atanásio. Ócio de Córdoba, que era o principal, que tinha sido herói nas perseguições romanas, mártires, e depois Santo Hilário de Poitiers e vários bispos da Gália. Certo? No Oriente tinha um porção de bispos a favor de Santo Atanásio. Santo Atanásio era um homem chave no mundo. Era um homem chave no mundo. Em torno dele teve essa luta tremenda. Foi a maior luta que houve na história da igreja. Professor, a gente fala dessa coisa toda, a gente do Lefebvre, do Lefebvre, tal, sempre se fala de não, ele já está lá. Exatamente. O próprio Monsenhor Gamper, tá certo? Quando publicou o livro dele, Contra a Missa Nova, o cardeal Ratzinger disse isso. Né? O Gamper falou, o Ratzinger aprovou. O que precisaria hoje é o Atanásio, para exprimir claramente a doutrina católica e condenar toda a heresia. Mas onde está esse Atanásio? Certo? De fato não teve. O Dom Lefebvre não sabia muito doutrina, ele era mais organizador. Dom Maia sabia bastante. Mas Dom Maia não teve força para ser o Atanásio. Ele era um bispo muito bom, mas gostava do São Paulo Futebol Clube. Ele não tem cabimento, o bispo de uma missão tão importante, torcer para o São Paulo Futebol Clube. Não tem cabimento. Não sei se interessa. Então, Satanás não influencia para Então, eu acho que Dom Maia vai ser santo, por causa do que ele fez e do que fez o Dom Lefebvre. Eu já tenho um artigo preparado para ser publicado quando o Papa levantar a excomunhão, defendendo os dois, dizendo que são dois confessores da fé. Confessor é aquele que defende a fé, mas não morre na arena, não é morto, mas sofre pela defesa da fé. Então chamamos dois de dois confessores da fé, vale, quase como um martírio. Eles foram excomungados pelo Papa João Paulo II. Bem, então o imperador
Constâncio, que era um grande demônio. Ele tinha uma porção de padres arianos em volta dele, e durante muito tempo a irmã dele, que era péssima, Constância, constantemente envenenava ele. Ele era assassino. Esse Constâncio, então, ele fez o Papa convocar um concílio de Sármica. Um concílio atrás de outro. Concílio de Sármica. Esse concílio foi no Oriente. Foram muitos bispos para lá, inclusive no Ocidente. O concílio de Sármica foi ótimo. Os arianos não conseguiram dominar, apesar da proteção do imperador, e o Papa, São Júlio, mandou a porção de bispos do Ocidente, e Santo Atanásio foi de novo aprovado, e foram condenados de novo arianos. Então, contra os arianos, contra os dois Eusébios, que já tinham morrido. Porque os Eusébios entendiam que Cristo era semelhante ao Pai, não igual. Semelhante é quase igual, mas não é igual, né? Então, só por uma pequena diferença. Essa teoria dele era chamada semelhanismo. O semelhanismo usava fórmulas muito próximas das católicas. E por isso enganou muita gente. O Arius acabou sendo condenado para sempre. Mas o semelhanismo é que foi o problema. Porque defendia que Cristo era semelhante ao Pai, mas não era igual. Então o concílio de Sármica voltou a condenar todos eles. Né? Mas ainda o concílio de Sármica condenou todos os bispos usurpadores. Por exemplo, como Gregório, que foi para Alexandria, e outros dois bispos que foram para as igrejas do Oriente, postos por violência. Tá? Em Antioquia e em outra cidade que eu me lembro. Eles botavam o fórum do verdadeiro na mata, sabe, com combate. Mandavam tropas, pegavam o bispo, batiam, matavam e punham outro. Né? Os arianos, então, derrotados, começaram, então, a manobrar. O Constâncio, o imperador, vendo que tinha sido condenado toda a turma dele, o imperador Constâncio mudou de tática. Certo? Chama Santo Atanásio. Então ele estava no Ocidente, estava em Roma, foi chamado por ele imperador que entrar em acordo. Claro, porque agora foi condenado mais uma vez, certo? Então chamou ele para se encontrar com ele em Antioquia. Santo Atanásio foi. E o imperador então tratou ele muito bem, recebendo no palácio, fez grandes honras. E depois se queixou de algumas coisinhas. Santo Atanásio não respondeu por quê? O senhor apoiou os arianos, o senhor escreveu contra mim. O imperador tentou se desculpar e exigiu que o imperador voltasse. Muito fácil ser recompensado, né? pela ousadia, né? O homem é uma fera, né? Então, ele não recuou e atacou o imperador. O imperador entupigantou. E Santo Atanásio voltou para Alexandria, voltou a tomar posse com triunfo, foi recebido pelo povo um triunfo enorme. Era a terceira ou quarta vez que ele era expulso e voltava. Porque isso aqui é desde 317, já está em 347. Então 30 anos já. Tá? É isso, né? 17, 27, 27, 30 anos. Ele deu quantos anos? Santo Atanásio já fez uns 70 e pouco, eu acho. Ele, desde moço ele foi bispo. Ele deve ser bispo por mais de 50 anos. São Januário existiu mesmo? São Januário morreu nesse tempo. É nessa época, né? Você conhece a história dele? Parece com sangue, né? Então, ele foi morto numa... No lugar de outra pessoa. Cortaram a cabeça dele numa pedra. Até hoje na pedra tem a marca de sangue. E no dia da morte, no dia do nascimento, aquele sangue na pedra fica vermelho vivo. O sangue dele foi recolhido dentro de uma ampola de vidro. Está coagulado. Então isso está exposto. Numa igreja lá em Nápoles, né? E 2 vezes por ano ele foi. Não, são 2 vezes. No dia da morte dele e no dia do nascimento. Então o sangue é pesado de física. Ele é pesado, tá certo? Para ver quanto tem de sangue. Certo? Então ele está seco. É pesado, pesa X.
na hora do milagre, todo mundo reza, etc, no dia do nascimento e dia da morte. Então ele começa a liquefazer nunca igual. Nunca igual. Às vezes começa uma ponta, talvez no meio, talvez do outro lado. Então ele liquefaz, fica líquido, borbulha, ferve, cresce de volume e pesa mais. Porque tem líquido, tem água. Entendeu? Pesa mais. Quando não tem esse fenômeno, 2 vezes por ano, então vai ter um terremoto, vai ser eleito um bispo moderno, qualquer coisa assim. E uma vez uma professora comunista, que eu substituí no colégio estadual, ela dizia, ela viu o milagre, né? Ela é comunista. Ela disse que contra isso ela não sabia explicar, porque era uma coisa inexplicável, era um milagre. Uma comunista. Porque não tem jeito. Não é que se vê, pesa-se e aumenta o peso. Tá? Também é uma milagre, isso com o São Francisco de Assis. Ele estava rezando numa montanha lá em Assis e tinha uma cachoeira que estava atrapalhando, ele fazia muito barulho. Então ele pediu para Deus parar a cachoeira parou na hora. E desde então, quando a água corre, vai ter desastre. Então o Serviço Italiano de Prevenção de Acidentes e a Meteorologia tem posto de vigilância no local. Porque como é que a cachoeira vai ter um desastre? Então o local diz, olha, vai ter inundação. Entendeu? Sempre tem um desastre. Quando a cachoeira cai. Quando cai, uma torrente muito aí. Então quando cai a cachoeira vai ter um desastre. Então tem serviço lá. Tem pessoas vigiando a cachoeira, controlando. Sempre que tem um fenômeno, vai ter um desastre. E fora disso, a água fui sem cair? Não, a água cai. Cai água. Agora, de repente, parou. Desde que São Francisco proibiu, não caiu mais. De vez em quando cai. Quando cai água, vai ter um desastre qualquer. Um terremoto, um incêndio, uma peste, uma inundação. Então tem sempre fiscais para avisar com o telefone o que está acontecendo. Interessante, né? Tudo bem? Ótimo. Então, voltando para o concílio de Santo Atanásio, o imperador. Então o imperador procura Santo Atanásio, que volta para Alexandria. Não é? Aí morreu o Papa e foi eleito o Papa Libério. Papa Libério. O Papa Libério acho que foi em 351, não me lembro mais. O Papa Libério ele no começo foi muito bem, mas depois fraquejou para show. Então, no ano 353, ele convocou o concílio de Arles. Arles é no sul da França. Tá certo? O concílio de Arles foi presidido por um padre que ele mandou para lá, um bispo, né? O bispo Vicente de Capua. Esse Vicente de Capua era um homem muito virtuoso. Mas ele foi para presidir o concílio em Arles. Arles é bem perto da Itália, no sul da França, na perto de Mônaco, né? Perto de Marseille. O bispo Vicente de Capua, pressionado pelos arianos, capturou. Ele estava com o Santo Atanásio, tanto pressionado que ele condenou o Santo Atanásio. Tá certo? Então foi uma vitória para os arianos muito grande, que é o representante do Papa. O imperador, então, transferiu o concílio para Milão. Daqui passou para Milão. É o mesmo concílio. Mas já com esse bispo aqui, que era um dos campeões de Santo Atanásio, traindo, passando para o lado ariano. Tá certo? Vai ter vários. Bem, no concílio de Milão o imperador foi. Era a primeira vez que ele ia. Então foi assumir a presidência, o que não era certo. Tá? E assumir a presidência não é entendo. Bem, a pressão dele, do imperador, foi sobre outro bispo, Paulo Santo Atanásio, o bispo Eusébio de Vercelli, perto dos Alpes, na fronteira entre o Turim e a França. Esse bispo também é muito falado de Santo Atanásio, mas pressionado, fraquejou. Era dupla vitória. Fora o povo que ouvia o falatório, porque saiu o bispo contar
o povo se rebelou em Milão. Então, tumultos, e o povo gritava: os bispos estão traindo a fé. Certo? A fé é traída pelos bispos. Isso é muito interessante, porque é o tipo da coisa que precisa ser gritada agora, né? Para o Vaticano II. Isso no 353. Tá claro? A fé é traída pelos bispos. Bem, o imperador mandou chamar o Papa, porque ele tinha que vir para Milão. Porque ele tinha que condenar Santo Anastácio, que devia apoiar os arianos. Tá certo? Ele mandou para o Papa um monte de presentes por meio de um general. Esse general era um eunuco, um efeminado. Tá? O Papa não aceitou nada daquilo e resistiu, o Papa Libério. O Constâncio, então, fez prender o Papa, tá certo? E levou para Milão à força. Santo Atanásio foi condenado em Milão. O imperador exigiu. O imperador tomou posição. Então, condenado mais uma vez. Não é fácil, hein? Porque a vida do homem foi de uma perseguição tremenda. O imperador começou a atacar Santo Atanásio em público. E os bispos contestavam: mas isso não é verdade. O senhor está duvidando da minha palavra? Eu sou imperador. Está claro? Mandou prender vários, fez chicotear os bispos e exilou os bispos. Depois exigiu o Papa também capturasse. O Papa afirma, certo? Professor, essa liberdade custaria uma fortuna liberdade, então, de claro. Porque foi libertado da arena. Mas é defesa. De circunstância que se permitem muito, não? Porque era um herege. Claro que os judeus estão do lado dele, né? Todos os judeus apoiando o ariano. Todos. Porque para os judeus, Cristo não é Deus. E os arianos diziam exatamente isso. Bem, então, ele prendeu o Papa e exigiu que o Papa condenasse Santo Atanásio. O Papa resistiu em Milão. Ele gritava com o Papa e ameaçou bater no Papa. Né? O Papa não cedeu e ele então expulsou o Papa. Exilou o Papa para o norte da Grécia, perto do Mar Morto. Depois ele mandou dinheiro para o Papa gastar na viagem. O Papa recusou. Absurdo. Certo? O imperador se sentiu ofendido, etc. Bem, quando o Papa partiu, o imperador, então, reuniu os amigos dele em Roma, e como o Papa estava expulso, com o imperador Constâncio, ele fez eleger um novo Papa. Elege o Papa Félix II. Esse Félix II era a favor de Santo Atanásio. Certo? Mas queria um acordo. Os arianos então apoiaram ele. Mas era um falso Papa. Certo? O povo não aceitou. Tá certo? Mais tarde, o imperador vai permitir que o Papa volte. Então, vai querer que os dois papas governem a igreja ao mesmo tempo. O que ele tinha expulso e o que ele fez eleger. E o povo de Roma disse: não, tem um Deus, um Cristo, um bispo, um Papa. Não pode ter um Deus, um Cristo e dois bispos, dois papas. Não dá. Claro. Mas até isso conseguiu. Então o Félix II foi eleito Papa falso. Porque o Papa estava vivo, estava exilado, mas vivo. Isso aqui vai induzir em erro São Roberto Bellarmino. São Roberto Bellarmino vai dizer que o Papa Libério foi deposto por ter fraquejado e apoiado o arianismo. E isso não é verdade. E que o povo de Roma fiel elegeu o Félix II. É falso. Certo? Então, baseado no Santo Roberto Bellarmino, no século XVI, conclui que um Papa pode ser herege e que é lícito derrubar o Papa que é herege. E pode eleger um outro. Por isso, os vacantistas citam o São Roberto Bellarmino. Agora, o Filipe Coelho brigou com o Joas, que é o vacantista do Rio.
porque o cérebro vacantista do Rio disse qualquer coisa que o Filipe Coelho não aceitou, então se separaram. O grupo do Filipe passou a chamar os belarministas, e os outros são os belarministas. Mas é lógico, se for não aceita o Papa, por que vai aceitar o João? Por que vai aceitar o Filipe Coelho? Só porque a orelha é grande? Em vez de deixar aceitar coelho, para aceitar elefante e o burro, né? Quer dizer, o cérebro vacantismo é o anarquismo na teologia. Cada um declara que o Papa não é mais Papa e inventa outro. Então, o São Roberto Bellarmino errou, porque tinha uma informação histórica errada. Félix II não foi Papa. Foi um antipapa forçado a tomar o poder em Roma pelo imperador Constâncio, com apoio dos arianos. Certo? O Papa Libério foi mandado lá para o norte da Grécia, quase na Rússia, nos Balcãs. E lá passou muito, foi trabalhar numa mina. Sofreu muito e acabaram dando para ele uma fórmula para ele assinar semi-ariana. E ele assinou. E por isso não é santo. O Papa Libério. É. Então foi o primeiro Papa que não foi santo por ter capitulado diante dessa fórmula semi-ariana. Ele voltou, tá certo? Tomou o poder em Roma, o antipapa foi expulso e ele continuou governando até 366, quando ele nomeou San Damaso para ser papa no lugar dele. Foi aprovado foi eleito. San Damaso é que fez a missa nossa, a missa de sempre. Ele pegou as orações que havia já desde as catacumbas e codificou, tá certo? Depois essa missa vai ser completada por São Gregório Magno, que chama-se missa gregoriana. Por exemplo, como aconteceu com João Paulo II, estava no finalzinho da vida dele, estavam querendo que ele renunciasse. É ilegal, então. Ilegal. Ninguém pode forçar o Papa a renunciar. Mas o Papa pode renunciar. Ele poderia renunciar, se quiser. Podia renunciar. Aí o outro seria o Papa também. Claro. Aconteceu com o Papa Celestino V. Mas ele seria Papa também, quer dizer, teria dois Papas, mas não, renunciou. Renunciou sempre. O Papa Celestino V era um monge que vivia numa caverna, e como os cardeais não entravam em acordo em 1294, não entravam em acordo, resolveram eleger aquele monge lá. Certo? Ele não queria, ele forçado, ele foi eleito. Então me trouxeram ele da montanha onde ele via numa gruta para o Vaticano, montado num burrico. Ele entrou em Nápoles e depois em Roma montado num burrico, que nem Jesus Cristo. Tá claro? E fazia besteira, mas não podia, porque era um grande santo, mas sem nenhuma inteligência. Depois chorava, que besteira, volta atrás. Até que o cardeal Caetano fez com que ele compreendesse, e ele então renunciou. Ele reuniu os cardeais, vestido de padre, disse que ia fazer uma coisa que se alguém achasse ruim, estava discriminado. Tirou a coroa, certo? Tirou um manto, um anel e desceu, ficou sentado no último degrau do trono, que não era mais Papa. Então foi eleito Bonifácio VIII. Só que depois o São Pedro Celestino, que é santo, vira e mexe, ele usava roupa de Papa. Confusão. Ele veio no Vaticano, Bonifácio VIII fechou ele numa gruta, sabe, igualzinho que tinha na montanha, com as mesmas pedras, um pouco de água, reza e vontade. Entendeu? Mas vira e mexe ele usava as roupas de Papa. Então isso é um problema. Porque os inimigos do Bonifácio VIII, que eram amigos de Dante, começaram a dizer que ele era o Papa verdadeiro. Então Bonifácio VIII pegou esse Papa renunciante e fechou ele num castelo, e ele morreu no castelo. Certo? Mas não era mais Papa, Papa era Bonifácio VIII. Ele nunca vai ter dois Papas, então? Não. Canonicamente é proibido? Não. Um Deus, um batismo, um Papa. Certo? Bem, então, o Papa Libério teve uma fraquejada. Pois não. Então, o Papa Libério ele condenou o Santo Atanásio? Diz que ele condenou o Santo Atanásio, mas eu não conheço a condenação. Diz que ele condenou. A direita, os defendendo, diz que ele condenou o Santo Atanásio. Eu não conheço isso. Na verdade, ele assinou aquela fórmula. Assinou uma fórmula de Cisne, a segunda fórmula de Cisne, que é semi-ariana. Isso ele assinou, por isso ele não é santo. Ele favoreceu a aliança. Mas ele continuou Papa e morreu como Papa. Alguns dizem que era santo, teve até festa na igreja para ele.
mas não sei. Eu acho que ele não é franco. Depois do Papa Libério, o imperador conseguiu pegar Ossio de Córdoba, que era um dos maiores glórias da Igreja, que tinha sido torturado tremendamente na prisão romana, certo? E o Ossio de Córdoba, no fim da vida, capturou, assinou uma fórmula aliada. Então todas as capitulações mostram como era valoroso Santo Atanásio, que todo mundo caiu, menos ele. Até o Papa caiu, você não. A possibilidade que é bastante esse concílio vai ser... Certamente, não é daqui muitos anos, não. No máximo dentro de 50 anos esse concílio vai ser excomungado. Todos que participaram do concílio serão excomungados. Todos que defendem o concílio serão excomungados. Inclusive todos os documentos gerados... Tudo anulado. Tudo nulo. Nulo. Não vale nada. O Vaticano II não vale nada. Então esse concílio vai ser condenado pela Igreja. O Papa atual diz que quer salvar, que tem que ser entendido, mas só para evitar um choque direto. Mas ele vai condenar, claro. Já condenou o espírito? Claro, condenou o espírito. Se condenou o espírito, as penantes também vão ser condenadas. Não vai condenar os outros, vai condenar tudo. Tudo bem? A menos que tenha um novo concílio, né? Então, um novo concílio vai condenar o outro. Então, mas o novo não pode condenar o antigo, ou pode? Pode, o concílio Vaticano II tem dinheiro que pode ser condenado. Então, o Vaticano III, por exemplo? Pode ser assim, Vaticano III. O Papa pode ser simplesmente com declaração. O Vaticano II, que defendeu o erro, está anulado e está acabado. Pronto. E quem defendeu o Vaticano II está excomungado. Pronto. Isso vai acontecer. Porque a bagunça que tem nunca... Igual a bagunça de hoje não tem nem tempo do arianismo. No tempo do arianismo você tem ainda algumas figuras que não falam. Hoje em dia não tem mais ninguém. O Papa no Vaticano tem 2 ou 3 cardeais, o resto nada. Tá certo? O Papa deu um puxão de orelhas na CNBB semana passada e exigiu que mudassem o Promultis. Eles não mudaram. Tinha tempo para mudar até 15 dias atrás. Eles não mudaram. Dia 19 de outubro. E não mudaram. Então, tem uma raspança nele e exigiu que mudassem já. Então, parece que eles têm tempo de fazer mudança total até abril do ano que vem, mas só começar a mudar já. Então está começando a haver uma porção de padres aí se mexendo para aprender a missa. Certo? Isso é bom. Alguma Assembleia Nacional já mexeu isso? Não, a Assembleia aqui de CNBB? Não, sim, de outros países. Não. Todas as conferências episcopais são péssimas. Todos elas vão ser condenados. Só esse é um artigo meu, eu mandei já esse artigo, não chegou lá, mostrando que os decretos que vão sair. O Malaquimas publicou, contei aqui, né? E publicou os decretos em 1990. E, portanto, é um problema. Certo? Tudo bem? Professor, e esse sínodo que está acontecendo uma vez? Não tem muita importância. O Papa atual, ele está fazendo o que o Concílio manda. Tem criando sínodos, porque quem dirige a igreja é a colegialidade dos bispos. Então, deixa eles falarem o que eles quiserem, depois joga fora tudo que eles falaram e faz assim. O sínodo decidiu tal coisa. No outro sínodo que teve, os bispos pediam casamento, comunhão com os recasados, divorciados. Não teve nada disso. Entendeu? Acho que nesse deve estar pedindo também. Eles pedem um monte de bobagens. Em Aparecida também, aquele texto final foi modificado. Teve 2 textos em Aparecida. É uma vergonha isso aí. É coisa de time de futebol, né? Que falsificar. É uma vergonha. Time de várzea, sabe? Vem daí das igrejas, dá um time de várzea. Todas as CNBBs, todo mundo, elas são conectadas? São toda uma maçonaria só. Isso aí é falso, porque o Cristo não fundou a CNBB. A igreja é feudal. O Papa é chefe da igreja, cada bispo é chefe da sua diocese, nenhum bispo manda bispo do bispo. Então, ter uma associação de bispos que determinam o que eu fazer em todas as dioceses é contra a lei da igreja. Entendeu? Vai contra o feudalismo. É um clã. Então, cada bispo é dono da sua diocese, é o barão da diocese. Ninguém manda nele.
Isso aí depende do Papa, não dos outros bispos. Então, essa democratização por meio das CNBBs é uma coisa péssima. E o Papa vai condenar isso.